Pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Simões e estou aqui para mais um Histórias do Brasileirão relativo à 10ª rodada da Série A. E a gente começa falando de Vitória e Atlético, porque há 25 anos eles escreveram uma história muito interessante no Campeonato Brasileiro, tá? E essa história, ela termina com uma semifinal. Mas antes de chegar lá na semifinal, eu vou contar do que aconteceu na fase classificatória. Dia 15 de setembro de 1999, os dois times jogaram no estádio Independência, aqui em Belo Horizonte. O Galo, em 99, ele tinha colocado uma arquibancada tubular ali atrás do gol, onde ficam os vestiários. Era um Independência antigo ainda, o estádio não tinha passado por reformas, mas ele tinha a mesma configuração. Era uma ferradura e ali atrás de um dos gols tinha o vestiário, onde hoje estão os vestiários também, dos times, da arbitragem. E ali o Atlético, com uma estrutura de ferro, né, modular, construiu uma enorme arquibancada, aumentando a capacidade do estádio e começou a mandar seus jogos do Campeonato Brasileiro lá no estádio Independência. E vinha de 3 jogos e 3 vitórias no Gigante do Horto, até que encara o Vitória da Bahia, uma das sensações daquele Campeonato Brasileiro, e é derrotado por 2-1. O jogo é marcado por muita violência. Quando o Lincoln diminui o placar para o Galo, o Vitória abriu 2-0, o Lincoln de pênalti, isso antes o Fábio Costa já tinha defendido o pênalti cobrado pelo Guilherme, que foi o artilheiro daquele Brasileirão. O Lincoln diminui o placar para o Galo de pênalti. Ele corre para poder pegar a bola dentro do gol com outros jogadores do Atlético. O goleiro Fábio Costa do Vitória tenta impedir. E aí o pau comeu no campo do Independência. Uma briga generalizada que terminou com as expulsões de Otacílio, volante do Vitória, e Lincoln, o meia atleticano. O jogo prosseguiu, o Vitória conseguiu segurar o placar e ficou no 2-1. Mas logo após o apito final de Leonardo Gaciba, a pancadaria voltou com força. Galvão agrediu o goleiro Fábio Costa, uma confusão tremenda no campo do Independência e na arquibancada também. Sim, a gente teve confronto de torcedor com policial militar. Foi uma noite de muita pancadaria no Horto. Foi com este cenário, com esta rivalidade, que os dois clubes voltaram a se enfrentar numa das semifinais do Brasileirão. O Vitória carregava vantagem. Aquela semifinal do Brasileirão de 99 era o seguinte: nós poderíamos ter até 3 jogos, tá? Um time entrava com uma espécie de 1 ponto. Então, jogava por 2 vitórias ou 1 vitória e 2 empates. No caso do Galo, ele precisaria vencer um jogo e empatar 2 ou vencer 2 jogos para poder ser finalista do Brasileirão. Então, a primeira partida foi aqui no Mineirão, tá? O que aconteceu? O Galo, com 2 gols do Guilherme e um do Belete, fez 3-0, uma vitória tranquila no Mineirão, com mais de 80 mil pessoas no Gigante da Pampulha. No segundo jogo, lá no Barradão, o Vitória devolveu não o placar, mas o resultado. Venceu o Galo por 2-1, tá? E forçou a terceira partida. Nessa terceira partida, o que acontecia? Como o Galo fez 3-0 no primeiro jogo, o Vitória 2-1 no segundo, vai até jogar pelo empate. Mas nem precisou disso. Fez novo 3-0, com 2 gols do Guilherme de novo, 1 gol do Marques, e voltou à final do Campeonato Brasileiro depois de quase 20 anos. A última vez tinha sido em 1980 contra o Flamengo. O Galo, que somou várias eliminações nas semifinais, passou pelo Vitória em 1999 e chegou à decisão. Agora esses dois clubes voltam a fazer um confronto pelo Campeonato Brasileiro. Olha só, nós vamos falar de Cruzeiro e Fluminense, que jogam quarta-feira, 9h30 da noite no Mineirão. É um confronto que vai fazer a gente voltar lá em 1970, última edição do Robertão, torneio Roberto Gomes Pedrosa, que também foi chamado naquela edição de Taça de Prata. Em 1971, a gente sabe, começa o Campeonato Nacional de Clubes, que aí vira Campeonato Brasileiro. No final das contas, a CBF, em 2010, promoveu a unificação de títulos, virou tudo Brasileirão. Mas há uma divisão histórica aí de 70 para 71, e em 1970, última edição do Robertão, edição disputada após a Copa do Mundo do México, tá? A gente teve o título decidido num quadrangular final. E esse quadrangular final disputado em turno único teve Fluminense, Palmeiras, Atlético e Cruzeiro. Em campo, a taça ficou com o Fluminense, adversário do Cruzeiro, nesta quarta-feira no Mineirão. Mas a gente teve uma outra briga, que foi pela artilharia do torneio. E qual era a briga? O Flávio, centroavante do Fluminense,
Ele fez 11 gols na fase classificatória. Lembrando que ele machucou na penúltima partida do Fluminense aqui no Mineirão, uma derrota de 3-1 para o Atlético. O Flávio machucou e não jogou mais durante a competição toda. Tá? Os 4 jogos seguintes do Fluminense, ele não contou com o Flávio. Ele tinha 11 gols. O Tostão, jogador do Cruzeiro, que tinha sido centroavante da seleção brasileira na conquista do tricampeonato no México, entrou no quadrangular final com 10 gols. O que aconteceu? O Tostão, logo na primeira rodada, empate por 1-1 entre Atlético e Cruzeiro no Mineirão, fez o gol do Cruzeiro, empatou com o Flávio e depois, na última rodada, na derrota de 4-2 do Cruzeiro para o Palmeiras não conseguiu o título, porque o Fluminense ficou com a taça empatando com o Atlético por 1-1, mas o Tostão fez um dos gols do Cruzeiro, chegou a 12 e tomou do Flávio a artilharia do Campeonato Brasileiro, do Robertão, de 1970. Cruzeiro e Fluminense duelaram pelo título do Robertão de 70, porque ambos estavam no quadrangular decisivo, que foi disputado em turno único, e também pela artilharia do torneio. O Fluminense levou a melhor no que mais interessava, que era a taça, mas o Cruzeiro teve artilharia com Tostão, um dos tricampeões do mundo em 1970 no México e que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 1970 numa batalha com Flávio, o minuano, gaúcho de Porto Alegre, que fez história também com a camisa do Internacional. A gente acabou de falar de artilheiro no Cruzeiro e Fluminense, né? Falando do Flávio, Tostão brigando pela artilharia, e agora no Internacional e Corinthians também a gente vai falar de artilharia e vai voltar lá em 1976. Ano passado, na primeira temporada do Histórias do Brasileirão, eu já contei a história da final do Campeonato Brasileiro de 76, né? Foi Internacional e Corinthians, jogo único no Beira-Rio. Colorado fez 2-0, gols do Dario e do Valdomiro, e chegou ao bicampeonato brasileiro em sequência, tá? E a gente vai falar exatamente do Dario. O Dario que abriu essa vitória do Colorado sobre o Timão, lá no Beira-Rio, na conquista do bicampeonato brasileiro colorado. Ele entrou no time de 1976 substituindo o Flávio do Fluminense lá de 1970, que a gente acabou de contar a história do Robertão. Mas não é esse o ponto principal. O que aconteceu? O Dario, ele se transformou no primeiro jogador a ser artilheiro de 3 edições do Campeonato Brasileiro, nessa edição de 76, que foi decidida pelo Inter e pelo Corinthians. Ele tinha sido goleador do Brasileirão em 71 e 72 com a camisa do Atlético Mineiro, camisa do Galo, camisa alvinegra. Então ele foi campeão em 71 com o Galo e artilheiro, 72 foi artilheiro e depois em 76 repetiu a dose de 71. Foi campeão com o Internacional e também artilheiro. E ele desbancou ninguém mais, ninguém menos do que o Pelé, que tinha sido 2 vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro, em 1961 e 1964, artilheiro e campeão com o Santos, e o Bita, que pelo Náutico foi artilheiro do Brasileirão em 65 e 66 dividindo ali com o Toninho Guerreiro. Mas de toda forma, o que acontece? O Dario é o primeiro jogador a ser 3 vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro. Depois ele foi igualado por outros grandes goleadores do nosso futebol. Túlio Maravilha, 1989, 1994 e 1995, e esse maravilha do Túlio não é coincidência, tá? É por causa do Dadá Maravilha, o Túlio Maravilha. Depois o Romário, 2000, 2001 e 2005. E por último, o Fred em 2012, 2014 e 2016. Então quer dizer, 4 jogadores já foram por 3 vezes artilheiros do Campeonato Brasileiro. E essa história começa com Dario, o peito de aço, que em 1976 foi um dos grandes personagens da conquista do Brasileirão pelo Internacional numa final contra o Corinthians. Um abraço, pessoal!